Bom dia, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade às aulas. A gente começou a falar de Parmênides na aula passada, basicamente, né, escola eleática. Hoje a gente vai estar falando dos defensores, os continuadores, vai ser Zenão de Eleia e vai ser também Melisso de Salmos, tudo bem? A gente vai perceber que eles vão defender, eles vão continuar a apresentar uma defesa à ideia de que não há possibilidade de apresentar propriamente entender o sentido, o movimento através de sentidos. Basicamente vai ser isso. Então o que vai acontecer, né? A gente vai falar primeiro rapidamente do Zenão, depois a gente fala um pouco sobre o Melisso. A gente viu na aula passada que o Parmênides ele defendia que o que está na opinião dos homens, na doxa, é a ideia de que essa realidade ela é cheia de objetos, certo? Basicamente de fenômenos, tudo bem? Porque esses homens, eles dividem, certo? O ser de forma inadequada através da nomeação. E através desse procedimento, chega-se a unidades indivisíveis que seriam esses fenômenos, esses objetos. E o Parmênides dizia que isso era equivocado porque eu poderia dividir esses objetos. Então, a linha de argumentação do Zenão de Eleia e do Melisso vai ser exatamente em relação a isso. Ou seja, eles vão apresentar, principalmente o Zenão, paradoxos onde vai se mostrar que não é possível aceitar essa ideia como os outros pré-socráticos entendiam. A principal crítica deles, e é importante entender isso, a escola eleática é uma reação à visão da escola pitagórica, certo? Então aquela ideia que a gente viu de entender a physis, certo? A arqué, como sendo os números, levava a entender o tempo e o espaço de uma determinada forma. Se entendia o tempo propriamente como a divisão, certo? Das notas, aquelas lacunas, certo? Que seriam as quartas e quintas e por aí vai, tudo bem? Os espaços de tempo. E se entendia o espaço como sendo propriamente pontos, tudo bem? Os pontos que possibilitariam a reta e por aí vai, tudo bem? Então, essa visão, ela trabalha com uma ideia de que esses números, eles são inteiros, certo? O problema que essa visão leva é o quê? É que você é levado a acreditar que essa realidade que tem objetos finitos, certo? Se você chega a isso através de números que são infinitos. Então, esse que é que vai estar o cerne dos paradoxos de Zenão, que a gente vai ver aqui. Mas antes disso, falar alguma coisa sobre uma coisa que normalmente é atribuído ao Heráclito, que é o seguinte. O termo dialética, certo? A origem dele está ligado ao surgimento da polis e propriamente às assembleias. Quando, a partir do momento que a gente viu lá em Solon, elas se transformam no lugar de debate das questões da cidade, da comunidade, tudo bem? E ela serve como esse espaço para se defender ou não determinadas posições do que a cidade deve fazer, se torna necessário, certo? Algum tipo de método, algum tipo de meio para mostrar qual das posturas é a mais correta, qual deve ser aceita nessa assembleia. Para isso vai se desenvolver a dialética. A dialética ela vai surgir na sua primeira formulação como o método de diálogo, o método de argumentação, onde você procura basicamente mostrar que as teses da pessoa, digamos assim, as teses do seu oponente, do seu adversário, elas são contraditórias. Você vai contradizer o seu adversário não com os seus próprios argumentos, mas com os próprios argumentos dele. Tudo bem? Então, ao invés de eu criticar o meu adversário, tudo bem, que é o mais comum que nós fazemos, nós vamos mostrar que os argumentos dele são eles próprios contraditórios. Nós vamos fazer o nosso adversário ser levado a não aceitar o que ele próprio defende. Isso que seria propriamente a dialética. Com Zenão de Eleia, essa noção de dialética vai virar propriamente um método. Então, os paradoxos propriamente do Zenão estão ligados a isso, ligados à questão que já está ali em Parmênides, que é o quê? A questão de como
não é possível aceitar essa divisão ao infinito, que está presente, segundo ele, na visão dos outros pré-socráticos. Então ele vai criar 4 paradoxos. O primeiro vai ser a dicotomia, o segundo, o paradoxo do Aquiles e da tartaruga, o terceiro da flecha e o quarto do estádio, certo? E basicamente esses paradoxos trabalham com qual ideia? De que, por exemplo, dado que eu pegue aqui, certo? Uma linha onde eu tenho A e eu tenho B, e eu coloco um determinado objeto ali, o que acontece? Se esse objeto vai de A a B, eu acredito que essa linha, certo? Ela tem o quê? Um espaço finito. O problema é que se eu pegar e começar a dividir essa linha, eu posso dividir essa linha internamente. Então, esse espaço que o objeto percorreria, certo? Que parece ser propriamente finito, na verdade ele não é finito. Ele pode ser dividido em partes infinitas. Então, como que um objeto pode percorrer algo que é infinito? Tudo bem? Esse primeiro paradoxo coloca exatamente esse problema. Ou seja, vocês acreditam que um determinado objeto percorre de um lugar a outro, certo? De A a B, porque essa linha é finita. É um período que ele vai percorrer finito. Mas, na verdade, essa linha não é finita, porque ela é divisível. Ela não é indivisível, certo? O mesmo problema vai estar, basicamente, no paradoxo de Aquiles e da tartaruga. Que é o quê? Aqui vai ter 2 objetos, o Aquiles e a tartaruga, certo? E a partir desse momento você vai fazer o quê? Você vai pegar, dar 10 metros para a tartaruga e vai se mostrar aqui. Quando o Aquiles chega no ponto onde a tartaruga está, a tartaruga percorreu mais um período. Mas da mesma forma que do paradoxo propriamente da dicotomia, esse espaço de tempo entre A e B, e que está Aquiles e a tartaruga, esse espaço de tempo ele não é finito, ele é infinito. Então Aquiles não pode percorrer e nunca vai chegar na tartaruga, certo? Então, o outro paradoxo vai ser o da flecha, né? Então ele vai mostrar que uma flecha, ela não é possível uma flecha ela percorrer, ela se movimentar. Por quê? Porque essa flecha, para se movimentar, se pressupõe que essa trajetória, certo? Esse tempo que ela vai gastar nessa trajetória, ela se locomoveu. E na verdade ela não se locomoveu em lugar nenhum. Por quê? Para ela se locomover, eu tenho que acreditar da mesma forma que esse espaço de tempo, essa linha que ela vai percorrer, ela é finito. Na verdade, ela simplesmente permanece imóvel, certo? Porque o que ele vai dizer, o Zenão? Ele vai dizer que o tempo que essa flecha ela passa, propriamente dito, na verdade, que dá a entender que ela passaria, segundo essa linha, na verdade é a própria medida dela. Ou seja, ela simplesmente permanece no mesmo lugar. Então, ela não se move, por quê? Para ela se mover, teria que essa linha ela ser uma inteira e ser indivisível. E ela se locomover sobre isso. Mas como ela é divisível, ela sempre permanece no mesmo lugar. Então, os paradoxos, isso que é importante entender. Os paradoxos de Zenão estão ligados à questão, a grande questão aqui é o quê? Como que eu consigo um elemento, algo que impossibilite a divisão? Ou seja, quando eu falo do Cristiano, lembra o exemplo que eu passei na última aula, sobre a questão do Cristiano aqui, certo? Se eu tenho o Cristiano, basicamente, o Cristiano, ele é mesmo Cristiano, mas o que torna possível o Cristiano? Porque se eu pegar, é isso que eu chamo de Cristiano, esse recorte que eu chamo de Cristiano, que é diferente dessa poltrona, se eu dividir, certo? Em última instância, ir dividindo o Cristiano em cabeça, corpo, depois pele, ossos, depois células e por aí vai, tudo bem? Eu percebo que o Cristiano não é um ser indivisível. É necessário que tenha ou haja algum ser que seja indivisível, que não possa ser dividido. Então, esses paradoxos Zenão, e o último vai ser do estádio. O estádio ele vai mostrar que objetos que parecem estar em movimento diferente, na verdade eles estão todos em repouso, certo? Porque ele vai trabalhar com a ideia, basicamente, que o tempo ele também pode ser dividido. Então não há tempo nenhum, tá?
Essas que são as ideias propriamente do Zenão, os paradoxos do Zenão. Mas o fundamental é entender isso. Como que eu consigo apresentar um objeto, um ser, certo? Que é indivisível. Então, por Parmênides, não há esse ser. Ele apresenta esse problema, mas ele propriamente não responde a esse problema. E o Melisso, por exemplo, por isso que o Melisso vai dizer que ele vai completar a afirmação de Parmênides, que o ser propriamente, esse ser que é o próprio pensamento, que todas aquelas características que a gente falou, ele é infinito. Ou seja, a única coisa que nós podemos apresentar que o ser é que é infinito, porque todos os objetos podem ser divididos. Então, esses fenômenos, esses objetos que nós vemos, eles são falsos. E todo o movimento que eles fazem são falsos, porque em última instância eles não existem. Porque eles são nada mais, nada menos que uma divisão propriamente equivocada nossa. Porque nós não podemos apresentar o limite. Onde que seria o limite do cristiano para essa poltrona? Em última instância, o que o Zenão e o Melisso estão falando, como o Parmênides também falava, é isso. Certo? Vocês vão perceber que esse problema que está colocado aqui por Parmênides, pelo Zenão e por Melisso, vai levar à necessidade, certo, de se teorizar sobre um ser, certo, sobre um determinado um marqué que não seja dividida. E isso vai levar, e é importante dizer isso, a uma contribuição ligada à questão do atomismo, ou seja, a escola atomista ela vai ser uma contra-argumentação à visão de Parmênides. Alguns historiadores, alguns estudiosos até falam que Parmênides vai ser um dos primeiros a propor, certo? Basicamente, o pai, digamos assim, do atomismo. Há alguns teóricos que defendem isso, certo? Então, aquela ideia de que o Parmênides seria o primeiro dos idealistas, como algumas pessoas pensam, certo? Ela é equivocada. O que o Parmênides está argumentando aqui não é que a realidade ela é fruto do nosso pensamento. Não é isso. É que essa realidade que existe fora de nós, e o Parmênides acredita nisso, ela existe fora de nós, existe uma física fora de nós, ela basicamente ela é compreendida somente pelo pensamento. Os sentidos não compreendem ela. E, para se entender essa realidade, certo? Que o Parmênides diz, é necessário que se use essas regras do pensamento. Tá? Isso é diferente de dizer que o Parmênides propriamente diria que a realidade é uma invenção, uma criação nossa. Isso o Parmênides não existe. No contexto do Parmênides não existe essa visão.